O Vitor Ferraz falou hoje, né? Falou hoje, na manhã, na hora do treino aqui. Deixa eu abrir aqui a internet. Abrir a internet aqui e eu leio aqui o que o Vitor Ferraz falou e é evidente que a gente entra na pauta do meu ponto de vista com relação ao Marco Antônio. A informação é a seguinte, está no ecbahia.com. Vitor Ferraz explica a situação de Marco Antônio para 2022. Botafogo tenta manter jogador para a próxima temporada. Igual rádio, igual rádio. Eu vou botar uma câmera aqui em cima, assim, alto, porque vocês vão ver os meus monitores aqui, ó. E aí vai ver os bastidores mais ou menos. Isso é bom, né? Pra gente se movimentar, igual rádio, a gente se movimenta aqui, eu tenho um monitor do lado, a gente vê a notícia, vê a galera. Vamos fazendo assim. Eu vou tentar colocar um vídeo, como é o nome disso aqui, mano? Webcam alta para o pessoal ver minha movimentação aqui do que nós fazemos aqui para entregar esse trabalho para vocês, tá bom? Ó, além do Eric Ramírez, que nós vamos falar daqui a pouquinho, além do Eric Ramírez, outro jogador emprestado pelo Bahia que conquistou espaço no clube, para qual foi cedido é Marco Antônio no Botafogo. O meio atacante de 24 anos tem atraído o interesse do Fogão para a próxima temporada. Em seu empréstimo à equipe botafoguense, Marco Antônio rapidamente conquistou a titularidade e é um dos grandes nomes, inclusive, nos canais do Botafogo. O pessoal elogia muito aí o Marco Antônio e que caminha para o acesso à Série A e o título da Série B, né? De acordo com o vice-presidente do Esquadrão, Vitor Ferraz, a tendência nesse momento é de que o meio atacante retorne ao Bahia para o início da temporada 22. Abrindo aspas para Vitor Ferraz. Tivemos algumas conversas com o empresário do atleta e, a princípio, o atleta retorna ao Bahia após o empréstimo ao Botafogo para incorporar a equipe que vai disputar a próxima temporada. Meus amigos, permanecendo, abrindo aspas para Vitor Ferraz, qualquer atleta do Bahia pode ser negociado. Portanto, se chegar alguma proposta compatível com o que o atleta é avaliado no mercado, pode ser negociado em definitivo. Meus amigos, em 45 jogos disputados, Marco Antônio acumula um total de 9 gols e 6 assistências com a camisa alvinegra, o Botafogo. Esse é o ano de maior regularidade da carreira do jogador, que inclusive foi revelado pelo Guto Ferreira. Então, não é informação, é ponto de vista. Quem lançou em 2017, 2018, ele foi campeão baiano jogando, inclusive, como titular, Marco Antônio. Foi o Guto Ferreira que lançou o Marco Antônio. Meus amigos, se o Guto permanecer, o Guto vai querer ver o Marco Antônio. Se o Guto permanecer no Bahia, ele não vai entregar o Marco Antônio assim, não, pode emprestar novamente, pode renovar com o Botafogo. Não vai ser assim, não. O Guto, o garoto que eu vi na base do Bahia, botei para jogar, vai ver o Marco Antônio, vai conversar com o Marco Antônio. Marco, você está aqui no Bahia comigo, claro. O Botafogo está voltando para a Série A agora, o Bahia já está mais estabelecido. Então, vai se ter uma conversa, primeiro, para sentir o Marco Antônio. Porque, quer queira ou não, ele ficou sendo o destaque do Botafogo. E isso, o jogador é carne e osso. Ele se sente prestigiado pelo Botafogo. E é claro que o Botafogo está prestigiando o Marco para tentar fazer com que ele pressione para ficar. Porque a pressão do jogador também conta. Mas a minha opinião é, Marco Antônio deve ou não ficar? Primeiro ponto, meu querido Alisson, a gente tem que entender qual é o interesse do jogador. Só que este jogador não é baratinho, não. Não é qualquer um realzinho, não, pô. Marco Antônio é patrimônio do Bahia. Nenhum jogador do Bahia, como diz o Vitor Ferraz, não é negociado. Todos são negociados. Então, se houver uma proposta pelo Marco Antônio de um valor dentro do mercado, dentro do que o Bahia acha que é um valor correto, eu não vejo problema do Bahia vender o Marco Antônio, até porque o Bahia precisa de dinheiro. Mas, se não acontecer, temos que ver o jogador se ele quer ficar no Bahia. Quero ficar no Bahia. Guto, eu quero ficar no Bahia, eu acho que eu estou devendo essa. Eu preciso jogar bem no Bahia. O torcedor sempre gostou do Marco Antônio. Quantas vezes aqui nós fomos cobrados por que o Marco Antônio não joga? O torcedor gosta do Marco Antônio. Inclusive, em uma live dessa eu falei que eu não entendia como o torcedor do Bahia idolatrava o Marco Antônio. Eu falei várias vezes aqui que eu não entendia por que esse atleta era tão idolatrado pelo torcedor.
Porque qualquer derrotinha do Bahia, o pessoal, Marco Antônio não jogou por quê? Então o torcedor gosta do Marco Antônio. Agora tem que saber se o Marco Antônio quer ficar no Bahia. Se ele quiser ficar no Bahia, que se dê uma oportunidade para tentar, durante aí 6 meses, ver como é que ele está. Eu acho que não é um jogador desprezado. Eu acho que o Marco Antônio é patrimônio do Bahia. E se o Bahia puder fazer dinheiro com ele, que faça. Que faça. Se o Marco Antônio quiser ficar no Bahia e jogar bola, que fique. Se ele jogar bem, como ele vem jogando no Botafogo, pô, quem sou eu para dizer que não? Principalmente no meio de campo, onde nós precisamos de jogadores mais criativos, velozes, que procuram soluções para problemas. Então, sinceramente, se o Marco Antônio quiser ficar no Bahia, tiver cabeça para ficar no Esquadrão de Aço, não vejo problema nenhum. Se render, ótimo. Se não render, negociamos de novo, até porque ele mostrou que ele pode sim reverter situações adversas. Saiu do Bahia aqui, não jogando nada, a verdade é essa, e foi para o Botafogo e se encontrou. Pronto. Beleza? Tá dada a opinião do papai.